Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, o PET-EAA, da Universidade Federal de Viçosa. Meu nome é Thalisson e eu sou membro bolsista do PET-EAA. E nessa videoaula vou estar resolvendo alguns exercícios sobre desempenho e termodinâmica dos motores da disciplina ENGE 332, Tratores Agrícolas. O enunciado do exercício proposto 1 diz o seguinte: um motor de um trator John Deere 8400R produz uma potência nominal de 294 kW quando trabalha uma rotação de 2100 RPM. Além disso, de acordo com o catálogo do fabricante, foi observado que a rotação em que o motor produz o seu torque máximo é de 1900 RPM e apresentando uma reserva de torque de 35%. A partir dessas informações fornecidas, determine o torque máximo e a potência que o motor produz nesse regime. De acordo com o enunciado do exercício, foi fornecido os seguintes dados: que PB, que é a potência nominal, é igual a 294 kW. E de acordo com o gráfico que relaciona o torque versus a rotação do motor, podemos concluir que a potência nominal coincide com esse ponto C aqui dessa curva, que é onde os contrapesos do controlador de velocidade estão totalmente abaixados ou fechados, e o trator operando com a máxima aceleração e injetando a maior quantidade de combustível. Além disso, também foi fornecido a rotação da potência nominal, que é de 2100 RPM, nesse ponto aqui, e também foi dado a rotação do torque máximo, que é igual a 1900 RPM, que é esse ponto E nessa curva de aceleração máxima. E também foi fornecido que a reserva de torque, que é igual a 35%, relaciona o torque máximo com o torque nominal aqui na curva. Para determinar o torque máximo, podemos utilizar essa equação que relaciona a reserva de torque dada em porcentagem, que é igual a 100 vezes o torque máximo menos o torque nominal dividido pelo torque nominal, sendo que os torques são dados em Newton vezes metro. Com isso, isolando o torque máximo nessa equação, chegamos então que ele é igual a reserva de torque vezes o torque nominal dividido por 100 mais o torque nominal. Porém, nessa equação, a gente desconhece o valor do torque nominal. Nós sabemos só a reserva de torque, que foi dado no iniciado, que é igual a 35%. Com isso, para poder achar o torque nominal, podemos utilizar essa equação que fornece a potência ao freio em kW, que é igual a 2π vezes o torque disponível no eixo do virabrequim em Nm, vezes a rotação do motor em RPM dividido por 60.000. Com isso, então, isolando o torque ao freio, nessa equação, ela é igual a potência ao freio vezes 60.000 dividido por 2π vezes a rotação do motor. A partir disso, então, substituindo os valores nessa equação, nós conhecemos a potência ao freio, que é a potência nominal, que foi dado no enunciado, que é igual a 294 kW, e também conhecemos a rotação nessa condição, que é de 2100 RPM. Aí, a partir disso, então, TB, que é o torque nominal, é igual a 1336,90 Nm. A partir disso, então, voltando na equação anteriormente,
que estima o torque máximo, podemos agora substituir os valores, que a reserva de torque, que é de 35%, foi dado no enunciado, vezes o torque nominal, que foi calculado anteriormente, dividido por 100, mais o torque nominal, que foi calculado anteriormente. Aí então chegamos então que o torque máximo é igual a 1804,82 Nm. E para determinar a potência na condição de torque máximo, podemos usar a mesma equação, porém substituindo os valores para esta condição de torque máximo. Então, a potência na condição de torque máximo é igual a 2π vezes o torque máximo, que a gente calculou anteriormente, vezes a rotação do torque máximo, que foi dado pelo enunciado, que é de 1.900 RPM, dividido por 60.000. Com isso, então, substituindo esses valores nessa equação, chegamos então que a potência na condição de torque máximo é igual a 359,10 kW. O exercício proposto 2 diz o seguinte: se o motor do trator New Holland T9 560 é de 6 cilindros e possui um cilindro com 135 mm de diâmetro e um curso de 150 mm, qual é o volume deslocado por esse motor em litros? Se a razão de compressão é de 16,5, qual o volume no ponto morto inferior e no ponto morto superior de cada cilindro? A partir do enunciado do exercício, foi possível obter os seguintes dados, em que N é o número de cilindros do motor, D representa o diâmetro de cada pistão, e através desse diâmetro é possível calcular a área de cada pistão. E conhecendo o curso do pistão, que é igual a 150 mm, ou seja, que a distância entre o ponto morto inferior até o ponto morto superior, é possível calcular o volume deslocado por cada cilindro. E multiplicando pelo número de cilindros do motor, que é igual a 6, é possível achar o volume deslocado pelo motor, ou a cilindrada. Além disso, foi pedido para poder determinar o volume do ponto morto superior, que quando o pistão se encontra nessa posição, e esse volume pode ser denominado também como volume morto, e também pediu para determinar o volume no ponto morto inferior, que é quando o pistão se encontra nessa posição. Então, para determinar o volume deslocado pelo motor, primeiramente podemos utilizar essa equação que estima o volume deslocado em cada cilindro, que é igual a área do pistão vezes o comprimento do curso do pistão. Então, sabemos que a área do pistão pode ser calculada como πd² sobre 4, em que d é igual ao diâmetro do pistão, e a partir disso, substituindo os valores que foi fornecido pelo enunciado, chegamos ao resultado que o volume deslocado em cada cilindro é igual a 2,147 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E convertendo esse valor para litros, nós sabemos que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, o volume deslocado em cada cilindro é igual a 2,147 litros. A partir disso, então, usando essa equação em que estima o volume deslocado pelo motor, que é igual a N, que é o número de cilindros no motor, vezes o volume deslocado em cada cilindro, que foi calculado anteriormente, podemos estimar o volume deslocado pelo motor. E substituindo esses valores, então, nessa equação, chegamos ao resultado que o volume deslocado pelo motor, ou a cilindrada,
é igual a 12,882 litros. Por fim, para determinar o volume no ponto morto inferior e no ponto morto superior de cada cilindro, foi utilizada as seguintes equações, sendo que dC, que é igual ao volume deslocado em cada cilindro, é igual ao volume no ponto morto inferior menos o volume no ponto morto superior, que eu chamei de equação 1. Sabemos também que a razão de compressão é igual ao volume no ponto morto inferior dividido pelo ponto morto superior. Com isso, isolando o volume no ponto morto inferior nessa equação e realocando o volume no ponto morto superior para o outro lado da equação, chegamos que o volume no ponto morto inferior é igual ao volume no ponto morto superior vezes a razão de compressão, que eu chamei de equação 2. A partir disso, substituindo a equação 2 em 1, sabemos então que o volume deslocado em cada cilindro é igual ao volume no ponto morto superior vezes a razão de compressão menos o volume no ponto morto superior. Colocando em evidência então o volume no ponto morto superior nessa equação e isolando o volume no ponto morto superior, chegamos que ele é igual ao volume deslocado em cada cilindro dividido pela razão de compressão menos 1. E como o volume deslocado em cada cilindro já foi calculado anteriormente e a razão de compressão foi dada pelo enunciado, e substituindo os valores nessa equação, chegamos então que o volume no ponto morto superior é igual a 0,138 litros. Para calcular o volume no ponto morto inferior, utilizei a equação 2, que é igual ao volume no ponto morto superior, que foi calculado anteriormente, vezes a razão de compressão, que foi dada pelo enunciado. Com isso, substituindo os valores na equação, chegamos que o volume no ponto morto inferior é igual a 2,286 litros. Bom, pessoal, aqui estão as referências bibliográficas utilizadas, seja do catálogo dos tratores da John Deere quanto da New Holland, além da imagem do cilindro pistão utilizada na videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, além de se inscrever no canal do PET. Muito obrigado e até a próxima.